Bom, galera, então vamos lá, sequências. A gente já começa, tá? A gente já começa aqui a nossa guerra, tá? Falando da seguinte situação, do basicão, tá, galera? Do basicão. O que é uma sequência? Sequência é isso aqui, ó. Sequência de 4 números, né? Tem 4 números. Poderia ser vários números aqui, mas eu botei essa sequência aqui de 4 números. Então, o que a gente já tira aqui de informação? Bom, tem uma ordem, né? A gente pode botar aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas vamos botar sempre da esquerda para a direita, né? Então a gente já tem primeiro termo, segundo termo, né? Então, ó, só que maneiro. Primeiro termo, a gente tira aqui, tá? Que é o 10. O 10 é o primeiro termo. A gente, a partir de agora, vai chamar de A1, tá? Prof, a letra poderia ser outra, poderia ser B1, C1, poderia, D1, tanto faz. Eu vou chamar de A1, tudo bem? Eu acho que você já entendeu que o A2, né, vai ser o menos 8, tá? O A3, raiz de 2. E, por fim, o A4, ele é o 5, tá? Então, isso daqui, né, é uma sequência, perceba, eu ainda não estou falando de PA, tá? Estou falando de sequência. Ela tem 4 termos. Tudo bem? Tem 4 termos. Outra informação interessante que eu posso te dar é que ela é uma sequência. Olha só que maneiro. Sequência finita. Tudo bem? Ela é uma sequência finita, tá? Que tem fim, né? Infinita, ela vai embora. É infinita, não tem fim. Finita é que acaba, né? É que acaba. Tudo bem? Agora, uma outra situação também interessante é que, por exemplo, você tem essa sequência aqui: 10, menos 8, raiz de 2 e 5. Se eu tocar a posição deles aqui, botar o menos 8, depois botar 5, depois raiz de 2 e por fim o 10. Prof, são os mesmos números, só que, né, tem posições diferentes. Perceba que o A1 era o 10, agora é o menos 8. Então a gente, isso daqui é uma sequência diferente da outra, tá? Se fosse a gente estivesse trabalhando com conjuntos, aí você poderia até dizer que, ah não, é o mesmo conjunto. Tudo bem aqui? Esse outro carinha aqui, né, esses 3 pontinhos, eu botei essa sequência aqui, 0, 8, 4, 6, 8, para te mostrar exatamente isso daqui, ó. Esses 3 pontinhos aqui, né, numa sequência, diz que isso daqui é uma sequência infinita. Tá? Infinita. Tá? A gente poderia escrever vários números ali, tá? E não, eu quero terminar, mas eu quero que ela, né, que a galera, quem estiver enxergando isso daqui, vendo isso daqui, entenda que isso daqui vai para o infinito, digamos assim, né? Uma sequência infinita. Então eu boto os 3 pontinhos ali, tá? Aí aqui, seja sequência infinita, cujo termo geral, aí também se acostuma com essa ideia, olha só, a n é igual a 3n menos 4. Determine o primeiro e o oitavo termo. Como é que você vai determinar o primeiro e o oitavo termo? Ele te deu o termo geral. Termo geral. Perceba que eu ainda não entrei em PA, hein? Estou só falando sequência. Então, esse carinha aqui é o termo geral. É o cara, é a maquininha que vai gerar os termos da minha PA. No caso aqui, o primeiro e o oitavo, que a gente vai tratar. Bom, já que está a n, se eu quero o A1, no lugar do n, eu coloco 1. Aí vira o A1. Só que, claro, tudo que é n vira 1, né? Então, no lugar 3 vezes n, 3 vezes 1, menos 4. E aí eu tenho que o A1, tá? Vai ser 3 menos 4, menos 1. Tudo bem? A8, mesma lógica. Tu vai botar no lugar do n, tu vai colocar 8. Então, ó, ficou assim. 24 menos 4, o A8 é o 20.
Tudo bem até aqui, galera? Beleza nesse primeiro quadro aqui? Sim. Show, né? Então, belezinha. Aí agora sim, vamos entrar em PA, né? Perceba que nessa sequência aqui é uma sequência, né, que não guarda nenhuma propriedade, não tem nada de interessante nela, são números totalmente aleatórios. Essa outra aqui que eu botei infinita já é algo interessante, né? Ela está indo de 2 em 2. Agora a gente vai começar a entrar então em sequências interessantes. Na matemática, vocês vão estudar para a nível de ensino médio, estudam duas sequências bem interessantes, que é a PA e PG. Prof, só tem essas duas sequências? Não, na faculdade, por exemplo, eu estudei na faculdade de matemática, né? Eu estudei em cálculo 4, a gente estudou sequência, né, de Fourier, enfim, outras sequências, tá? Mas essas duas aqui que, né, vão ser objeto ali do nosso estudo, né, para a tua provinha, tudo bem? Então vamos lá. Eu já começo aqui né, convidando a pensar nesse probleminha aqui, ó. Numa primeira semana de treinamento, um atleta começa correndo 3.000 e a cada semana aumenta 400 seu desempenho. Quanto estará correndo na sexta semana? Então, tá, vamos parar para pensar aqui. Vamos lá. Vamos começar a pensar. Na primeira semana, tá? Na primeira semana, né? Vou botar logo as 6 semanas aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta semana e por fim a sexta. Prof, você está fazendo no bração? Estou fazendo no braço. Tá? Então, para você entender, a gente tem aqui, né, esse cara na primeira semana, ele já começa correndo, ele já está treinado, né, galera? Ele já começa correndo 3.000. Aí o que acontece? Se liga. Aí, ele bota mais 400, a cada semana ele aumenta o desempenho dele. Então ele botou aqui mais 400. Tá? E aí, bom, 3.000 mais 400 ficou 3.400, prof. Né? E assim vai. Aí ele bota mais 400. E aí vai para 3.800. Mais 400. $4.200. Beleza? Deixa eu só afastar um pouquinho esses dois carinhas aqui. Olha só que maneiro. Estão pegando a lógica, né? Aí, mais 400. E aí ele vai para, bom, 4.200, 4.600. E por fim, mais 400. Ele fecha, né, em 5K, 5.000. Tá. Então, a gente já tem, né, uma primeira ideia aqui de uma sequência. A sequência dos treinos de corrida desse guerreiro aqui. Como é que ficaria essa sequência? 3.000, depois os 3.400, depois 3.800, 4.200, 4.600, 5.000. Então, o interessante é que isso daqui, né, é uma sequência que guarda uma coisa bem legal. Ela aumenta com um valor constante. Ela aumenta de 400 em 400. Bem-vindo a uma sequência chamada PA, progressão aritmética. Então, olha só que maneiro, né? Isso daqui eu fiz na mão, né? Quanto ele vai estar correndo na sexta semana? Mas, prof, se ele pedisse na 20ª, na 50ª, pô, fazer na mão fica complicado. Por isso que tu vai aprender PA comigo. Que aí tu vai fazer isso aqui, né? Agora, né? Com um algoritmo, com uma, né, formulazinha, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui, olha só que maneiro. A gente pode entender assim, ó. Olha só. A gente tem os 3.000. Quanto que ele tinha?
ele começou com 3.000. Beleza? Ele começou com 3.000. E aí a gente pode pensar assim, ó. Bom, ele foi dando saltos, né, galera? Saltos. Quanto foi esse salto? De quanto foi esse salto? De 400. 400, 400, 400. Quantos saltos ele deu? Do primeiro para o sexto, né? Da primeira semana para a sexta semana, né? Pensa agora como se fosse um jogo de tabuleiro. As casinhas da primeira, segunda, terceira. Eu tenho 6 casas. Da primeira para a sexta, tu não dá 6 pulos, não. Tu dá 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Tu dá 5 saltos. Tudo bem? Então, e saltos de quanto? 400. Então, a gente pode pensar assim, ó. Isso daqui é da onde ele partiu. Ele já tinha 3.000. E ele somou. Aí tu poderia botar assim, ó. Mais 400, mais 400, mais 400. 405 vezes se somando. Mas uma forma mais elegante de fazer isso é somar o 400, só que vezes o quê? Vezes 5, né? Porque é 405 vezes. Legal? Aqui, galera, se você já estudou, né, PA, você percebe, né, o algoritmo do termo geral. A1 mais n menos 1 vezes a razão. Olha só que maneiro. Tá? Bem-vindo a PA. E aí, por definição, toda sequência em que a subtração de dois termos a partir do segundo termo, sendo um o sucessor e o outro antecessor, dá um número constante, é chamada de PA. Bem-vindo a PA. Pega dois termos, pega o primeiro e o segundo termo aqui, 3.000 e 3.400. Subtrai sucessor menos o antecessor. 3.400 menos 3.000, vai dar 400. Agora pega o quarto e o quinto. 4.600 menos 4.200. Vai dar 400. Isso daqui, ó, tá dando a constante. Isso daqui é a razão da minha PA. Acabou, a definição tá bonitinha. E esse termo constante aqui é exatamente a minha razão. Tudo bem? Aí aqui, eu te dou exemplozinhos aqui, ó. 5, 8, 11, 14. Digamos que ele, né, não falou que é PA. Como é que eu identifico? Como é que eu vou fazer para saber? Galera, eu pego esses dois aqui, ó, os dois primeiros, e faço sucessor menos antecessor, ou seja, 8 menos 5. Isso daqui deu 3. Agora eu vou fazer 8 e 11. Eu pego outros dois, ó, 8 e 11. Então eu faço 11 menos 8. É sempre o da frente menos o de trás, tá? Deu 3 também. Galera, bem-vindo a PA. Isso daqui é uma PA, tá? Cuja razão, olha só, a razão, agora, a partir de agora a gente vai chamar de razão de R, tá? Razão, tá? R, cuja razão é quanto? Bom, a gente está no 5, a gente foi para o 8. Do 8 foi para o 11. Perceba que está indo de 3 em 3. Tu pode ter essa sacada ou faz essa continha, né? Segundo menos o primeiro. Uma outra forma de pensar nisso daqui é pensar assim, ó, eu peguei A2 menos o A1. Tudo bem? Entenda que eu não posso pegar, eu posso pegar então 5.000, prof, e tirar o 4.200, o quarto e o sexto? Não, sucessor, não é que o sexto termo, por estar na frente do quarto, ele é o sucessor dele, não. O sucessor tem que vir logo depois, né? Então, cuidado com isso daí, tá? Então, eu vou sempre pegar assim, ó, A2 menos A1, A8 menos A7, sempre assim, tudo bem? Aqui a razão, a gente sabe que é 3, tá? E a gente fala, olha só que maneiro, isso daqui é uma PA, tá? Crescente de razão 3. Essa PA aqui é crescente. Por quê, prof? Porque a razão aqui, ela é positiva, ela é mais 3. Tudo bem? Tá? Razão tá maior do que 0. Aí olha o exemplo de baixo aqui. Bom, eu vou pegar... Agora, se ele já falar para você, se ele falar assim, ó, esse exemplo 2 aí é uma PA, o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse cara aqui, ó, os dois... Ou tu faz de cabeça, por exemplo, do 5
ele caiu para o 2. Ora, é porque eu subtraí 3. Ou tu pode fazer. Pega o 2 menos o 5, né? Sucessor menos antecessor. Mais 2 menos 5, menos 3. Ah, legal. Então, aqui, nesse caso, a razão R, ela é negativa, é menos 3. Aí a gente fala que essa PA aqui, essa PA, ela é decrescente. Ela é decrescente, pois a razão dela, olha só que marido, ela é menor do que zero. Tudo bem? E a terceira que a gente vai estudar aqui é, bom, tem todos os números iguais. Então, se você pega qualquer um dos dois aqui, ó, 5 menos 5 dá zero. Ah, prof, entendi. Quando você não tem aumento, o aumento é zero, a gente está diante de uma função constante. Razão zero. Tá? PA constante. Meus amados, até aqui, de boa? Entenderam tudo? Sim, mestre. Então, papel, caneta na mão, porque eu falei com vocês, né? Aqui a aula, né, é sempre ativo-passivo. Vocês estão observando, mas agora vamos trabalhar. Eu preciso que você faça essa questão aí. Tenta fazer, eu vou te dar um minutinho para você pensar e colocar a tua resposta aí. Razão 5, mestre. 5? Excelente. Mais alguém ou mais ninguém? Ó, outra... Também, mestre. Show, beleza. Outra coisa, galera. Show, Luiz, excelente. Vocês não precisam ficar copiando nada não, dando print, igual uns malucos não, tá? Isso daqui, tudo que eu tô escrevendo aqui, ó, bonitinho, isso daqui vai virar um PDF maneiro, tá? Onde eu vou disponibilizar para vocês na plataforma lá, beleza? Então, vocês vão ver lá que abaixo do vídeo vai ter o vídeo e vão ter lá as listas, 3 listas, base, sargento oficial, e vai ter mais essa primeira parte aqui, tá? Vai estar assim, ó, notas de aula, PA, notas de aula. Tudo que eu escrevi tá tudo bonitinho lá, tá? Aí você pode pegar, botar na nuvem e depois, né, revisar, né, fórmula, enfim, tá? Tudo. Então vamos lá, ó, resolvendo isso daqui. Aí, prof, ele não me deu uma sequência. Sim, mas lembra que eu preciso, né, de 2 caras. Eu preciso do A1 e do A2. Porque a razão, se eu faço A2 menos A1, eu tenho a razão. Então, eu vou em busca do A1. Quem é o A1? Ó, no lugar do N, tu joga 1. Então, vai ficar 5 vezes 1 menos 18. Né? O A1 vai ser quanto? Menos 13. Tudo bem? E aí eu venho pro A2. A2. Então, joga lá. Fica 5 vezes 2 menos 18. O A2 é 10 menos 18 menos 8. Beleza? Agora eu faço, né, para matar a questão, eu faço A2 menos A1. A2 menos 8, menos, cuidado com o sinal, né? Menos 13. Isso daqui é a subtração de 2 negativos. Esse sinal aqui, né, indica a subtração, né? De 2 números, agora o menos 8 e o menos 13 são 2 números negativos, tá? Então, isso daqui fica menos 8, aí o menos antes do menos aqui, entre parênteses, vira mais 13. Legal? Isso daqui vai dar mais 5. Show?
Essa daqui, as casas de uma rua foram numeradas em ordem crescente segundo as regras. Os números formam um mapear de razão 5, tá? Cujo primeiro termo é 1. As casas à direita são ímpares e as casas da esquerda pares. Assim, se Thiago mora na terceira casa do lado esquerdo, o número da casa dele. O que vocês acharam aí? Quem fez aí? 26. 26? É. Aí aqui, cara, eu não vou nem usar, eu não sei se você já usou, professor, eu já sei a fórmula do termo geral, já lancei a fórmula do termo geral aqui. Cara, eu vou fazer sem. Eu não te ensinei ainda, vou te ensinar. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Cara, eu vou fazer aqui do jeito que ele está falando aqui, tá? Então, eu tenho as casas, tá? Número de ordem crescente segundo as regras. Formam um mapear razão 5. Primeiro termo é 1, casas à direita, né? E casas à esquerda, tá? Ele fala que as casas à direita são ímpares, então eu tenho o 1 aqui, tá? E à esquerda são pares. Beleza. Então Thiago mora na terceira casa do lado esquerdo. Então a gente começa a guerra, né? Daqui para cá, né? As casas vão assim, né? Bom, A1, aí razão 5, então soma mais 5. 1 mais 5, eu fico com 6, né? Aí, 6 mais 5, eu venho para 11. 11 é ímpar, tem que estar aqui. Aí, 11, né, mais 5 vem para 16. Aí você já entendeu que tem que estar aqui, né? Aí, 16, a gente soma mais 5, vem para 21. E para finalizar, soma mais 5, a gente tem... Perceba que a gente fez essa questão aqui, né, de forma fácil, bem intuitiva, usando o conceito de razão, ponto, e interpretando a questão, tá? Mas, prof, eu queria usar o termo geral, né, que eu entendo que eu poderia pensar no terceiro termo, né, do lado esquerdo, partindo do 6 ali, né? Tu poderia pensar assim, entendeu? Mas, como eu não te ensinei ainda a fórmula no termo geral, eu queria que tu, né, entendesse que você pode fazer assim na mão, que tu faz isso daqui em menos de 1 minuto, né? Lembrando que cada questão da EA na prova é mesmo 2 minutos e 40, tá? Beleza até aqui, galera? Tranquilão? Sim. Show. Lembrando que a gente vai intercalar sempre questão de ESA e EA, tá? EAN, podem ficar de boa, tá? CFN, tudo, questões que eu percebo que pode fazer parte das duas bancas e geralmente podem cair mesmo questões parecidas. Então, sempre faça, tá, galera? Independente se você, né, estuda para uma ou outra, né, vocês têm que fazer sempre questões de EAN, CFN, ESA, EA, independente, tá? E questões de oficiais, claro, se vocês quiserem aprofundar, tá?